Fala, meu povo! Gabriel na área de volta depois de sumir por algum tempinho. Sentiram saudades? Não. Não? Ok. Mas vocês vão ter que me engolir porque estou de volta para começar um novo mês especial. Vocês se lembram do nosso mês especial Vingadores Guerra Infinita do ano passado? Pois é, finalmente chegou a hora de fazer o outro especial Vingadores. Dessa vez, um especial Vingadores Ultimato! E como Ultimato é o fim de uma saga que se desenrola desde o início do MCU, deixa eu te perguntar, você conhece todo o conteúdo dessa franquia? Pois vamos trazer para você uma série de vídeos mostrando que o universo cinematográfico da Marvel não é só cinematográfico. Sem mais enrolação, vamos falar do MCU nos videogames! O universo cinematográfico da Marvel, apesar do nome, já deixou há muito tempo de ser um universo apenas cinematográfico. Todos conhecem as várias séries inseridas nesse universo, mesmo que algumas não tenham ligações diretas. Porém, muitos esquecem que não é apenas aí que o MCU parou. Tivemos também games e até quadrinhos ambientados nesse universo. Hoje, nós vamos falar dos games ambientados no MCU. Ou pelo menos os que adaptam as histórias desse universo. Não podíamos começar por outro. Iron Man é um game de ação e aventura desenvolvido pela Secret Level e pela Artificial Mind and Movement e distribuído pela Sega. Foi lançado em 2008 para PS2, PS3, PSP, Wii, Nintendo DS, Xbox 360, PC e celulares. O jogo conta a mesma história do filme, e até tem atores como Robert Downey Jr. e Terrence Howard voltando a interpretar seus respectivos personagens. No entanto, temos aqui coisas que não aconteceram na trama original, como a presença de vilões como o Homem-Titânio, Controlador e Madame Máscara. A trama é considerada uma reimaginação do primeiro filme do Homem de Ferro e não é considerada parte da cânone do MCU. Inclusive, alguns vilões acrescentados aqui chegaram a aparecer no MCU posteriormente, em séries como Agents of S.H.I.E.L.D. e Agente Carter. Quanto ao gameplay, Iron Man foi altamente criticado por ser considerado monótono e repetitivo. Basicamente, tudo que se faz aqui é andar ou voar para lá e para cá e atirar nas coisas e nos inimigos. Seguindo a ordem de lançamentos dos filmes, ainda em 2008 tivemos The Incredible Hulk, desenvolvido pela Edge of Reality e pela Amazing Entertainment e distribuído pela Sega, sendo lançado para PC, PS3, PS2, Xbox 360, Wii e Nintendo DS. Mais uma vez, temos uma história que adapta a do filme, com algumas adições, como a presença de Rick Jones, Glenn Talbot e a Bifera. Novamente, alguns atores do elenco do cinema retornam reprisando seus papéis, como Edward Norton, Liv Tyler e William Hurt. Algumas contradições em relação novamente ocorrem, como por exemplo a morte de Talbot, que apareceria no MCU propriamente dito muito tempo depois em Agents of S.H.I.E.L.D. e só morreria recentemente na mesma série, depois de, inclusive, se tornar o vilão Graviton. Quanto à jogabilidade, The Incredible Hulk é um jogo de mundo aberto onde controlamos Hulk em plena Nova York. O game possui um bom nível de destruição de cenário, movimentação fluida do Hulk e uma boa dose de ação, além de uma história que difere um pouco da original, o que a torna interessante. Porém, as poucas variações de coisas para se fazer nesse mundo aberto tornam a experiência de jogá-lo monótona depois de certo tempo. A primeira sequência do MCU também ganhou um game. Em 2010, tivemos Iron Man 2, desenvolvido dependendo da plataforma pela Kryptonite Games, Secret Level, High Voltage Software e Gameloft, e distribuído pela Sega Gameloft, dependendo da versão também sendo lançado para PS3, Xbox 360, Wii, PSP, Nintendo DS, celulares sem ser smartphones e para dispositivos iOS. O jogo novamente contou com alguns nomes do elenco original, como Don Cheadle e Samuel L. Jackson. Pela primeira vez, temos uma trama original que serve de sequência aos eventos do filme. Apenas a versão para iPhone leva uma história que adapta a versão cinematográfica. Na trama, temos Homem de Ferro e Máquina de Combate defendendo sua tecnologia de organizações como a Roxxon e a IMA. Ajudando a S.H.I.E.L.D. a enfrentar a IMA, eles acabam enfrentando inimigos poderosos como o Dinamo Vermelho e o Último.
A história, apesar de teoricamente se encaixar na cronologia do MCU, é considerada não canônica por contradizer alguns elementos apresentados posteriormente na franquia. Por exemplo, a IMA é introduzida de maneira discreta em Homem de Ferro 3. O último aparece em um quadrinho canônico que serve de prelúdio para Capitão América Guerra Civil, e o fantasma, que aparece nas versões de Wii e PSP do jogo, é introduzido em Homem-Formiga e a Vespa como uma mulher. Quanto ao gameplay, ele é basicamente a mesma coisa que o primeiro jogo. Porém, algumas pessoas consideram esse aqui até mesmo pior. Uma novidade é que dessa vez podemos controlar ambos, o Homem de Ferro e uma máquina de combate ao longo da aventura. Thor, God of Thunder não é só a contraparte gamer do filme de 2011, mas também a primeira aventura solo do filho de Odin nos jogos eletrônicos. Sendo desenvolvido pela Liquid Entertainment, Redfly Studios e WayForward Technologies, dependendo da versão, distribuído pela SEGA, foi lançado em 2011 para PS3, Xbox 360, Wii, DS e 3DS. Novamente, contamos com um retorno de atores do filme, como Chris Hemsworth, Tom Hiddleston e Jaime Alexander. A história serve de prequel para o primeiro filme do herói, mostrando Thor partindo em uma jornada pelos 9 reinos em busca de vingança dos gigantes de gelo, que invadiram Asgard e aparentemente mataram Lady Sif. Porém, os eventos são orquestrados por Loki, que busca instigar uma guerra que eventualmente gerará o Ragnarok, ou seja, o fim dos reinos nórdicos. Existem várias inconsistências que impedem esse game de ser incluso na cronologia dos filmes. Primeiro, aqui temos uma invasão dos gigantes de gelo a Asgard, algo que não deveria acontecer sem gerar uma guerra até a invasão que ocorre no primeiro filme. A raça dos Vanir, a qual pertence o membro dos 3 guerreiros Rogun, são ditos como extintos há milênios no game. Porém, eles aparecem em praticamente todos os filmes do Thor. Surtur aparece no jogo lutando contra Thor. O vilão aparece em Thor Ragnarok. E é dito que todos acreditavam que ele havia sido morto por Odin quase 1 milhão de anos atrás. Na versão de Nintendo Wii, Thor chega a ir à Terra, coisa que claramente acontece pela primeira vez no MCU apenas no primeiro filme do Thor. Por fim, na versão de Nintendo DS, Thor vai até Hel e enfrenta a Hela. Porém, em Thor Ragnarok, ela aparece revelando um background bem diferente. Sem falar que Thor sequer a conhecia antes do seu terceiro filme solo. Quanto ao gameplay, esse game é uma aventura hack and slash, bebendo bastante dos conceitos estabelecidos pela popular franquia God of War, cenários baseados na mitologia nórdica muito bem feitos e sequências de batalha baseadas no famoso martelo Mjolnir. Porém, problemas de câmera, gráficos aquém do esperado, dublagem fraca e um gameplay impreciso e defeituoso fizeram muitos odiarem o game. As versões de PS3 e 360 foram altamente criticadas, enquanto as versões de Wii e DS receberam uma recepção melhor, principalmente a de DS. O primeiro Vingador também ganhou um jogo. Captain America Super Soldier foi desenvolvido pela High Voltage Software e Kryptonite Games, dependendo da versão, distribuído pela SEGA e lançado em 2011 para PS3, Xbox 360, DS e 3DS, teria versão para PC e PSP, mas foram canceladas. Novamente, tivemos membros do elenco do filme reprisando seus papéis, como Chris Evans, Hayley Atwell e Sebastian Stan. A história se passa em 1944, durante a Segunda Guerra Mundial, apresentando um enredo inédito que ocorre durante os eventos do filme Capitão América, o Primeiro Vingador. A trama coloca o Capitão e seus aliados em uma das várias missões de combater a Hydra. Aqui vemos particularmente eles enfrentando forças da Hydra lideradas pelo Caveira Vermelha, Armin Zola, Barão von Strucker e Madame Hydra. Novamente, inconsistências com os filmes existem. Para começar, Barão von Strucker aparece aqui, sendo que ele só é introduzido no MCU nas cenas pós-créditos de Capitão América e o Soldado Invernal. Já nos tempos presentes, o robô Sleeper aparece no game também, porém ele foi introduzido recentemente no MCU, na 5ª temporada de Agents of S.H.I.E.L.D. Madame Hydra pode ser considerada uma inconsistência também, já que ela aparece no MCU posteriormente na 4ª temporada de Agents of S.H.I.E.L.D. como a líder da versão da Hydra existente na realidade virtual Framework. No entanto, tecnicamente, as duas não são a mesma personagem,
então talvez dê para passar. Dessa vez, vemos um game que se baseia no estilo de um jogo da concorrência. Super Soldier claramente pega emprestado o estilo de combate, exploração e puzzles de Batman Arkham Asylum. E isso não é necessariamente ruim, já que com isso temos sequências de golpes interessantes na hora das lutas e um combate satisfatório. Os gráficos e o level design não são os melhores de sua época, mas não chegam a arder os olhos. Captain America Super Soldier foi o último jogo que adapta o MCU a ir para os consoles. Pouco depois disso, a Marvel entraria em uma fase em que ela decidiria dar mais foco nas plataformas mobile, sendo assim, os próximos games sairiam apenas para celulares. Iron Man 3 foi desenvolvido e publicado pela Gameloft, sendo lançado em 2013 para celulares comuns e smartphones iOS e Android. Pela primeira vez, não tivemos presença de atores do elenco do filme reprisando seus papéis. A história é uma sequência do filme Homem de Ferro 3, mas considera também os eventos dos jogos anteriores de Homem de Ferro. Temos aqui o herói combatendo novamente a Ima, que retornou e agora parece querer roubar das indústrias Stark o projeto Extremis, que eles recolheram depois da batalha contra Aldrich Killian no filme. Nisso, ele acaba enfrentando vários inimigos afiliados à organização, como Dínamo Vermelho, MODOK e Laser Vivo. Dessa vez, temos inconsistências mínimas que deixam esse game fora da cronologia do MCU. Pode ser considerada inconsistência Stark usar algumas armaduras no games que foram destruídas nos eventos do filme que ocorrem antes. Mas isso é um recurso do jogo e você pode muito bem finalizá-lo sem escolher essas armaduras. Porém, algo que chama a atenção é que para derrotar MODOK no final, Stark destrói a rede das indústrias Stark, basicamente finalizando a empresa, que seria substituída depois por uma nova encarnação chamada Stark Resilient. Porém, vemos claramente as indústrias Stark ainda ativas nos filmes posteriores a Homem de Ferro, tornando esses eventos incoerentes. Sendo um jogo mobile, obviamente ele é inferior aos seus antecessores em basicamente todos os sentidos. Os gráficos são mais simples e a mecânica também. Agora, um game é um time run, ou seja, um jogo onde o personagem sempre anda para frente e você deve desviar dos obstáculos. A diferença é que aqui nós também podemos atirar nos alvos. Apesar de ser considerado divertido para um jogo mobile, com certeza foi meio broxante a trilogia de games de O Homem de Ferro finalizar dessa maneira. Thor: The Dark World também foi desenvolvido e publicado pela Gameloft, sendo lançado em 2013 para os celulares comuns e smartphones, iOS e Android. Novamente, não temos o elenco original. Dessa vez, a história é uma adaptação do filme Thor: O Mundo Sombrio, tendo uma história bem parecida, abordando Thor e seus companheiros tentando impedir os Elfos Negros de destruir os reinos nórdicos. Porém, temos uma troca de um elemento muito importante. Ao invés da trama girar em torno do éter, como no filme, ela gira em torno das armas Zuru, Blue Dax e a espada de Thor. A mudança desse elemento altera alguns eventos da história, mas a essência é basicamente a mesma do filme. Obviamente que essas mudanças tornam impossível encaixar a história desse jogo na cronologia do MCU. O game mantém o estilo hack and slash de seu antecessor, porém adaptando para o mobile. Temos aqui alguns elementos que lembram games como Avengers Alliance e X-Men Legends, em que você escolhe aliados para ir com você nas batalhas. Obviamente, o game é inferior ao seu antecessor devido ao gameplay limitado e gráficos inferiores, tudo graças à plataforma que também é inferior. Apesar da decepção em relação ao primeiro game do Deus do Trovão, que também não foi lá essas coisas, The Dark World agradou mais que Iron Man 3. Chegamos então ao último game lançado até o momento, que é baseado no MCU, Captain America: The Winter Soldier, também desenvolvido e publicado pela Gameloft, lançado em 2014 para celulares comuns e smartphones, iOS e Android, novamente sem atores do elenco original reprisando seus papéis. Temos aqui uma história 100% original, com apenas algumas poucas semelhanças de plots com o filme Capitão América 2: O Soldado Invernal. Aqui, o Capitão América está trabalhando com a SHIELD e realizando diversas missões. Ele e seus aliados estão em uma missão de derrotar a organização criminosa Raid, que buscam a destruição total. Eles acabam
acabam enfrentando outras organizações criminosas no caminho, como a Ultimatum e a Sociedade da Serpente. Apesar de ser uma história original, ela continua sendo inconsistente com o MCU, tornando impossível incluí-la na cronologia. Por exemplo, o Falcão aparece aqui e a forma em que ele e o Capitão se conhecem é diferente. Ao invés de se conhecerem enquanto corriam nas ruas de Washington, como no filme, aqui eles são apresentados por Nick Fury. O game segue o modelo hack and slash de Thor The Dark World, com um ângulo de câmera diferente, já que esse game funciona com a câmera do celular na vertical. Como no jogo do Thor, aqui controlamos o Capitão América acompanhado de aliados que podem ser soldados genéricos da SHIELD ou heróis como Viúva Negra e Falcão. Os gráficos são cel shading, lembrando mais os quadrinhos do que os filmes. As cutscenes são com imagens paradas e texto, o que é um enorme regresso em comparação ao título anterior. O jogo até que é divertido, mas devido às inferioridades da plataforma mobile e à tendência dos jogos de celulares da época, o que foi usado em Super Soldier foi completamente abandonado em Winter Soldier, o que torna o jogo broxante para quem queria ter uma experiência parecida com a do jogo anterior. Apesar disso, o game até cumpre seu papel, mesmo não sendo lá essas coisas. 8 games baseados no MCU, nenhum canônico ou memorável para os fãs de quadrinhos, games ou apenas do MCU. Apesar de alguns altos e vários baixos, a trajetória dos games da Marvel baseados no seu universo cinematográfico foi interessante, principalmente quando analisamos as tramas dos filmes, imaginando como ela poderia ser considerada como parte da canon. Será que algum dia teremos mais games ambientados no MCU, canônicos ou não? O que você acha? Conhecia esses games? Já jogou algum deles? Comente, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e dê um like para dar aquela moral e garantir que você receba nossos vídeos sempre. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram também. Links na descrição. Valeu, galera. Até a próxima e fui!